para mais um estudo hoje com alguns visitantes. Isso faz parte do nosso período de chuva, também dá uma resfriada no nosso tempo. Vamos dar continuidade a nosso estudo sobre a Ordo Salutis. Tem sido o tema base do nosso estudo, a Ordo Salutis. E hoje, iniciando mais um tema, o penúltimo tópico, dos 9, que é a perseverança dos santos. Esse que é um tema histórico, até para nós que somos calvinistas, somos de confissão calvinista. Perseverança dos santos, ele é o quinto ponto do calvinismo, que lida sobre a nossa segurança, trata da nossa segurança eterna em Cristo, não em nós mesmos, mas no Senhor, que é a nossa força, que é aquele que começa a boa obra e Ele mesmo conclui, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Apesar de nós, apesar das nossas fraquezas, podemos estar seguros na rocha firme e inabalável que é o nosso Senhor. Então, a perseverança dos santos, ele é o penúltimo ponto da Ordo Salutis, porque ele é um dos tópicos, que cola toda a escada, a escadaria que nós temos. Começa com a eleição, passa para chamado, quando Deus nos chama na história, quando Ele nos regenera, nos faz nascer de novo, nos converte, nos justifica, nos adota como filhos, nos santifica, e aí os crentes verdadeiros, eles perseveram até o fim, e a glorificação eterna. Tá? Eu quero ressaltar que dentro da Ordo Salutis, que são os temas que compõem a ordem da salvação, não cronológica, mas lógica, tá? Temos aqui 4 dos 5 pontos do calvinismo embutidos. Temos a eleição incondicional, que é o ato soberano de Deus antes da fundação do mundo, que elegeu o seu povo. Tá? Temos aí no meio, tudo isso, uma vez que estamos falando de ordem da salvação, estamos sendo salvos de algo, e esse algo principal dos nossos inimigos, que nos condena, que é o pecado. Em cada um desses tópicos, o pecado ele aparece de alguma forma, como Deus sanando o pecado, a nossa condição de miséria, que é a que nós chamamos no calvinismo de depravação total da humanidade. De modo que não só todos os homens encontram-se em estado de depravação, de queda, de pecado, como o homem por completo, longe de Deus, ele está totalmente também corrompido. Todas as suas faculdades foram corrompidas. E justamente vimos na santificação que é Deus corrigindo essa falha também em todas as áreas da nossa vida. Então temos depravação total, temos eleição incondicional. Quais são os próximos tópicos? Temos graça irresistível, que é o chamado de Deus. E temos aqui perseverança dos santos. O único tema que também, de algum modo, está aqui implícito, porque não tem como dissociar, mas que a gente não fala de forma direta aqui, na Ordo Salutis, é a expiação limitada. Que é o sacrifício eficaz de Cristo. Sobre quem o sacrifício de Cristo incide, por quem Jesus morreu. Que nós sabemos que é pelos seus eleitos. Então, de alguma forma, está aqui implícito, mas a gente não lida com ele na Ordo Salutis. Agora, perseverança dos santos, ele está aqui porque todos os crentes verdadeiros, os regenerados, eles perseverarão na fé até o fim. E nós veremos o motivo disso acontecer. Amém, irmãos? Os irmãos podem ficar à vontade para qualquer momento perguntar. Esse é o nosso primeiro estudo sobre perseverança. Se Deus permitir, na semana que vem vamos aprofundar. Hoje eu quero fazer mais um estudo de caso. Tá? Mas vamos ver algumas coisas sobre a perseverança hoje. Então, perguntas importantes que serão respondidas, não necessariamente hoje, mas ao longo do nosso desenvolvimento do estudo sobre perseverança dos santos. Verdadeiros cristãos podem perder a salvação? Na verdade, a gente já vai responder logo. Que a gente vai fazer ao longo dos estudos é provar isso através da Bíblia. Verdadeiros cristãos podem perder a salvação? Sim ou não, irmãos? Resposta é simples e direta. Não. É impossível que um verdadeiro cristão perca a salvação. Nós veremos isso na Bíblia.
Segundo, como saber se realmente nascemos de novo? Porque o verdadeiro cristão é aquele que nasceu de novo. Então gera essa pergunta. E se eu não nasci de novo? E se eu sou só uma pessoa que estou enganada? Se eu estou vivendo um auto-engano? Né? Como saber? O Wayne Grudem, em sua teologia sistemática, ele diz o seguinte: por perseverança dos santos, entendemos que todos aqueles que verdadeiramente nasceram de novo serão guardados pelo poder de Deus e perseverarão como cristãos até o fim da vida. E que só os que perseverarem até o fim realmente nasceram de novo. Observe que temos uma dupla verdade que se complementa e nós temos que lidar com elas. E é isso que vamos fazer ao longo dos estudos sobre perseverança dos santos. Tá? Perseverança dos santos significa dizer que aqueles que nasceram de novo, ou seja, aqueles que passaram verdadeiramente por isso aqui, regeneração. E a gente sabe que só os regenerados, os que são regenerados na verdade, eles também foram chamados, e eles também foram eleitos antes da fundação do mundo. É um encadeamento lógico. Tá? Somente os que foram regenerados, ou seja, nasceram de novo, perseverarão até o fim. Nós não estamos falando de membros de igreja, porque existe joio no meio do trigo. Existem membros de igreja que nunca nasceram de novo, que podem por um tempo viver enganados, mas depois revelam que nunca realmente creram no Evangelho. O que nós estamos falando é pessoas que realmente nasceram de novo serão guardados pelo poder de Deus até o fim. Mas essa verdade, ela tem a sua volta também. A sua volta é verdadeira também. Ela é uma implicação dupla. Vale a ida, né? Os que nasceram de novo perseverarão até o fim, mas a volta também vale. Os que perseverarão até o fim é porque nasceram de novo. Não tem como alguém perseverar sem ter nascido de novo. Então, isso é uma grande verdade que nós temos que lidar. Então, é sobre isso que nós vamos estudar, ver nesses estudos ao longo dessas próximas semanas. Acredito que não muitas. Tá? Bem, eu tenho sempre trazido aqui as confissões históricas. A nossa confissão, que eu vou citar logo adiante, que é a Confissão de Fé Batista de 1689. Mas também eu tenho trazido de vez em quando aqui para os nossos estudos a Confissão de Fé Batista de New Hampshire, que é uma Confissão de Fé Batista reformada, tá? Só que ela é mais concisa. Veja, a nossa confissão, ela tem acho que 4 longos parágrafos sobre perseverança dos santos, ou mais. A Confissão de Fé de New Hampshire, ela é bem concisa, ela só tem isso aí sobre perseverança dos santos. O que é que diz a confissão? E é uma afirmação clara e direta sobre o que nós cremos. Cremos que são crentes legítimos, significa a possibilidade de ter alguns ilegítimos, né? Cremos que são crentes legítimos, aqueles que resistem até o fim, que seus perseverantes vínculos com Cristo é o grande marco que os distingue dos professos superficiais. Esses professos superficiais que são citados aqui são crentes ilegítimos. São pessoas que professaram da boca para fora por um tempo, que fizeram parte da igreja por um tempo, mas que depois abandonaram a carreira da fé, a carreira que lhes foi proposta. Então, essas pessoas não perseveram até o fim, mas os crentes legítimos são perseverantes nos vínculos com Cristo, ou seja, não abandonam o seu Senhor. Então, que é um marco que nos distingue dos professos superficiais. Que uma especial providência, ou seja, nós cremos nisso, que existe uma providência de Deus especial que zela por seu bem-estar. E eles são guardados pelo poder de Deus através da fé para a salvação. Bem? Então, nós cremos nessas verdades. Os irmãos estão me ouvindo bem? Tentando tirar um pouquinho do microfone. Bem, essa é uma definição mais simples, mais curta, mas ainda assim precisa do que é a perseverança dos santos. E já a Confissão de Fé Batista de Londres, a nossa confissão, no capítulo 12, sobre a perseverança dos santos, perdão, capítulo 17, sobre a perseverança dos santos, no terceiro parágrafo, veja, não é o começo dela, no terceiro parágrafo, ela cita isso. Por que eu estou citando o terceiro parágrafo? Porque meu objetivo hoje
fazer um estudo de um caso com os irmãos, tá? Um estudo de caso. Mais à frente, nos próximos estudos, a gente vai citar, provar na Bíblia os detalhes da perseverança dos santos propriamente. Então, eu quero começar com um exemplo hoje. Então, a Confissão de Fé de Londres, o terceiro parágrafo diz assim: e embora eles possam, que eles aqui, deixa eu conseguir situar vocês, eles que ele está citando aqui, são crentes, tá? Cristãos verdadeiros. E embora eles possam, através das tentações de Satanás e do mundo, da prevalência da corrupção remanescente neles, ou seja, nós temos uma corrupção ainda remanescente, que só será extinta na eternidade. Através dessa corrupção remanescente e da negligência dos meios de sua preservação. Qual é a negligência dos meios, irmãos? Aqueles que nós estudamos na santificação, não é? Que a palavra de Deus nos ensina, que é a palavra de Deus, oração, vigilância, não é? Comunhão. Quando a gente não persevera, né? Ou não preservamos esses meios em nossa vida de forma constante e ativa, a gente pode, como a nossa confissão diz, cair em pecados graves. Então, é possível que um crente caia num pecado grave? É possível. Não é para acontecer. Não era para acontecer, mas é possível. E por algum tempo, é possível também que alguns crentes continuem nesse pecado grave. Viu, irmãos? Não é só um ato. Às vezes a gente pensa, não, o crente escorregou. Não, às vezes ele escorrega e ele continua lá na lama, por um ferro. Isso é uma desculpa para alguém pecar? De modo nenhum. Mas é uma possibilidade. Quando eles assim incorrem no desagrado de Deus e entristecem o seu Espírito Santo, vindo a ter suas graças e consolos enfraquecidos. Veja, o Espírito Santo não se retira da pessoa, a graça não é excluída da vida dessa pessoa, o consolo de Deus também não, mas é enfraquecido. Essa pessoa pode cair no desagrado de Deus. Portanto, eles têm os seus corações endurecidos, as suas consciências feridas, eles prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais. Veja, não são juízos eternos, mas consequências temporais do seu pecado. Ainda assim, se eles são verdadeiramente crentes, se foram verdadeiramente regenerados, salvos, eles renovarão o seu arrependimento e serão preservados pela fé em Jesus Cristo até o fim. Então, eu quero dizer que, apesar disso aqui ser verdade, a gente não deve jamais pensar isso como uma permissividade para o pecado. Ah, não, eu sou salvo, uma vez salvo para sempre, isso é uma verdade. Então não tem nada não, se eu dar umas escorregadas aqui. Essa não pode ser a mentalidade do cristão. Se a mentalidade for essa, você está querendo viver do desagrado de Deus. Só o fato de você pensar isso, você já está caindo no desagrado de Deus. A nossa vida deve ser uma busca constante por santidade, por santificação, como já vimos. Mas, contudo, todavia, entretanto, quando falhamos na vigilância, no ato de buscar a Deus, na firmeza da palavra, na comunhão, em todos os meios que o Senhor nos dá para estarmos fortalecidos espiritualmente, quando a gente falha nisso, é possível que a nossa carne, aquele desejo primitivo, pecaminoso, que está enraizado, ainda possa prevalecer. Acerca disso, essa menina foi Lutero, ele soltou a seguinte pérola. Ele, quando viu sua natureza pecaminosa, ele soltou alguma coisa tipo assim, acho que foi Lutero. Eu pensei que o velho homem tinha sido afogado nas águas do batismo, mas eu descobri que o infeliz sabia nadar. Então não achem que, principalmente que vai ser batizado, que batismo, quando você sair da água, você vai sair perfeito, santo, né? No sentido superlativo. Não vai acontecer isso. Você vai continuar buscando o Senhor. Você deve continuar fortalecido. Quem já está em Cristo há mais tempo, mais ainda deve se santificar. Aquele que é santo se santifique mais. E o que não é também. Que mergulhe na lama, nas trevas. Para que fique evidente que o nosso Deus é Deus zeloso. Então, eu estou começando disso porque, primeiro, porque foi um desejo, eu tive a vontade de falar, às vezes a gente tem vontade de falar, começar de um ponto específico do tema, não é? Mas também porque
Porque algumas pessoas tendem, e quando eu falo algumas pessoas, eu me incluo no meio, a gente tende a fazer julgamentos precipitados sobre algumas coisas. Não é? Um pastor aí famoso, de algumas igrejas aí, né, da Lagoa, igreja do Rio, do Mar, né? Tem gente que gosta de uma prancha de surf, tem gente que é na igreja da Lagoa, né? Pode citar o nome completo, né? Que faziam perguntas para ele no Instagram, não sei se é assim, não acompanha, mas tem uma época que eu vi e achava engraçado. E aí falavam umas coisas absurdas, aí essa pessoa citava, né, com aquele sotaque mineiro. Vocês são crente não, vocês não são crente não. Aí, e era engraçado, esse tom de humor. E a gente às vezes tem a precipitação de julgar algumas coisas, algumas atitudes, tá? Algumas situações. Assim, a gente vê alguém que é dentro da igreja, que é um servo de Deus, e às vezes por cometer alguma coisa que nós julgamos ser uma atrocidade, às vezes é uma atrocidade mesmo, e a gente pensa, não, rapaz, é impossível que essa pessoa seja crente. Um crente não faz uma coisa dessa. Jamais. Provavelmente você já pensou nisso. E será que a gente está certo nesse pensamento? Claro, existem coisas que não são próprias de um cristão. Mas assumir que o cristão é incapaz de cometer atrocidades é a gente negar algumas verdades importantes. E é por isso que o nosso estudo de caso hoje se dará com o nosso irmão Davi. Tá? O rei Davi. Todo mundo sabe o que foi que Davi fez, sabe? Davi, ele cometeu adultério, mas não foi de qualquer jeito. Davi, ele viu, né, a começar pela sua negligência, não estar onde deveria estar, ele viu Betseba se banhando. Ela era casada. Ela não era casada com qualquer pessoa. Não que isso diminuísse o pecado, mas deixa mais grave ainda. Ela era casada com Urias, o heteu. Quando a gente lê as escrituras, se eu não me engano, o livro de Crônicas, ou recordar agora de cabeça o capítulo, existe uma passagem que fala sobre os valentes de Davi. Os valentes de Davi são os maiores guerreiros já citados ali nas escrituras. Lá cita um homem que era especialista em lança, ele era o melhor guerreiro que empunhava uma lança. Citam que era o melhor com espada, citam, ele sai citando os feitos que esses homens fizeram, como defenderam a nação de Israel contra os filisteus, como foram liderados pelo rei Davi. 30 homens que fizeram coisas incríveis sob o comando do rei Davi. Um destes homens, dos 30 principais guerreiros de Israel, era Urias, o heteu. Então ele não era qualquer pessoa. Ele era um dos homens de confiança. Um amigo do círculo principal dos guerreiros. Um homem que defendeu Israel, o rei Davi. E Davi decide tomar a esposa dele. Davi não só adultera com Betseba, que era incapaz de dizer não. Quem era doido de dizer não ao rei? Mas Davi manda Urias para a cabeça da guerra contra os amonitas, uma nação inimiga, uma nação rival, para ser deixado lá e para ser morto pela espada dos inimigos. Uma atrocidade. Adultério, assassinato, conspiração, mentira, encobrimento. Esse pecado, irmãos, qualquer um de nós, se ouvíssemos algo somente próximo, nem no nível que aconteceu, perto daquilo ali, a gente diria hoje, é impossível que esta pessoa seja um crente. É impossível que se trate ali de um servo verdadeiro de Deus. Eu e você certamente faríamos esse julgamento. Mas as escrituras, elas não relatam, algumas pessoas gostam de, tem gente que não entende, pega as escrituras, coisa horrível que a Bíblia diz, como se Deus estivesse incentivando ele. O erro está relatado para que a gente veja que até os servos de Deus estão passíveis de se distanciarem da ordem do Senhor, de quedas horríveis, de pecados gravíssimos, tá? Então não se ache forte. Pelo contrário, saiba da sua fraqueza, porque quando estamos fracos, aí é que estamos fortes. Mas eu não sei se vocês sabem, mas às vezes a gente lê e não reflete direito.
tinha um peso muito maior, uma gravidade muito maior, porque ele era o rei de Israel. O rei de Israel, ele representava a nação como um todo. Ele era o representante diante de Deus daquele povo. Ele era o representante diante das outras nações, daquele povo que levava o nome de povo de Deus. Nação de Israel. O povo que tem o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não só o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas Davi foi tão usado por Deus que o povo que tem o Deus de Davi. Bem, o pecado de Davi com Betseba, o seu assassinato, chegou até a gravidez dela e ela teve um filho. Então, se a gente já pensa na gravidade do pecado, no ato, pense que demorou uma gestação inteira o nascimento do filho com ele cobrindo esse pecado. Então, estudiosos medem aí por volta de um ano e 2 meses, mais ou menos. Esse pecado sendo encoberto. Tá? Até que, eu convido você a abrir sua Bíblia, no segundo livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 12, para lermos os versículos 1 ao versículo. Está projetado aqui também, mas se você puder abrir sua Bíblia, é melhor. Até que Davi vai ser confrontado pelo profeta Natan. Veja, essa não é uma história nova para os irmãos, mas ela nos ensina muito sobre quem é Deus, como Deus age em sua infinita misericórdia, em sua bondade, em sua preservação, apesar de nós. Tá? Então, apesar de muitas vezes olharmos para Davi como aquele que, pela força do Senhor, venceu o gigante, foi Deus que venceu, né, pelas mãos de Davi, aquele que expulsava os demônios de Saul quando tocava sua harpa, aquele que se tem dito de Cristo, Jesus, filho de Davi, tantas grandes coisas que Davi fez. Em algumas passagens como essa, está relatado para que a gente veja que Davi é um exemplo, pelo menos aqui, a não ser seguido, a não ser imitado, a ser repudiado. Porque agora não tem nada a ver com o que quando Davi fez os grandes feitos, ele só o fez porque estava em comunhão com o Senhor e o Senhor estava com ele. Quando essa comunhão é interrompida por algum motivo, Davi mostra quem é. Do que é capaz o coração do homem. Ele estava encobrindo o pecado até que Deus enviou o profeta. Aí, o Senhor, diz assim, versículo 1, o Senhor enviou Natan a Davi, o profeta Natan. Natan foi falar com Davi e ele disse, e lembre, por que isso está acontecendo? Lembre, Davi é o rei de Israel. E não era incomum que causas judiciais fossem levadas ao rei de Israel para que ele julgasse. O incomum era um profeta levar uma causa. Mas ele é o rei, ele é o juiz, ele está ouvindo. Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com seus filhos, comia da sua comida e bebia do seu copo, dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Veja, o que Natan está fazendo? Uma parábola. Assim como o Senhor Jesus trazia verdade gigantesca por meio de parábola. Está comparando aqui Betseba com uma cordeirinha e Urias como o dono dessa cordeira. Certo dia, chegou um viajante à casa do homem rico e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Chegou na casa do vizinho, o cara era rico, tinha tudo. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Olha como é interessante. Olha como é nosso senso de justiça e de autoindulgência. O profeta Natan está falando a Davi uma historinha que é uma parábola, ele não sabia. E o texto nos relata a reação de Davi, depois de ter feito as atrocidades que ele tinha feito. A reação dele foi, então o furor de Davi se acendeu, a ira contra aquele homem. E ele disse a Natan, ainda jurou por Deus, viu? Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve
deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então preste atenção, a coragem do servo de Deus. Então Natan disse a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel e eu o livrei das mãos de Saul. Veja o que Deus está dizendo a Davi pela boca de Natan. Eu lhe dei a casa de seu senhor, ou seja, a casa de Saul e as mulheres de seu senhor. Até porque Davi se casou com uma das filhas de Saul. Em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá, para que ele governasse. Agora olha o que Deus diz a Davi por meio de Natan: e se isto fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Se você achasse pouco, Davi, você é meu servo, mas eu teria lhe dado muito mais. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Com a espada dos amonitas, uma nação inimiga e rival. Um crime triplamente premeditado, por motivo torpe. Não é, Pedro? Inafiançável em nossa Constituição. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor. Ora, olha como a nossa confissão cita exatamente, né? Que algumas pessoas podem andar no desagrado de Deus por um tempo e sofrer as punições temporais, não eternas, mas temporais dos seus pecados. Olha aqui, Deus anunciando essa punição. E ela aconteceu. Eis que farei com que de sua própria casa venha um mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem que se deitará com elas em plena luz do dia, porque você fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo o Israel em plena luz do dia. E aí, punição severa? Sabe quem foi esse homem que tomou as mulheres de Davi e teve relação com elas diante de todo Israel? Seu próprio filho. Foi só isso. Davi tinha muitas mulheres. Ele tinha alguns filhos de uma mulher, filhos de outra mulher. Um dos irmãos, de mães diferentes, se apaixonou pela própria mãe e estuprou ela. O outro, que era irmão de pai e mãe, para vingar, matou o próprio irmão. Isso gerou uma confusão gigantesca. Um caos. Algo totalmente devastador. Qualquer um de nós, com o nosso senso de justiça que a gente acha que bate lá no teto, olharia para essa pessoa e diria: você não é crente, não. Você não é um servo de Deus. Diria ou não diríamos? Sabe por que está registrado nas Escrituras? É porque quando a gente fala essas coisas, em algum nível ela faz sentido, né? Se não houver arrependimento. É porque nós, mesmo acreditando que a salvação é pela graça somente, nós ainda trazemos um resquício maligno de querer colocar o mérito das pessoas em sua salvação. Não é por mérito. Até a preservação de Deus é pura misericórdia. Porque a lei de Deus, já estabelecida há séculos, condenaria Davi à morte por apedrejamento diante de todo mundo. Contudo, irmãos, o nosso Deus é extremamente misericordioso, bondoso, compassivo. Não tem como, não tem palavras para descrever o tamanho da bondade, da pureza, do amor, da compaixão, da misericórdia de Deus. E ele concede a Davi uma possibilidade que só é concedida àqueles que têm o Espírito Santo habitando em si. Aqueles que, como vimos, foram eleitos antes da fundação do mundo, chamados, regenerados, que nasceram de novo. Só eles podem fazer isso que Davi faz. E que ele descreve agora comigo você
abriu o salmo. Quer dizer, vamos ler só o finalzinho, né? É um reconhecimento de Davi, né? É isso que eu estou dizendo, na verdade. Mas ele vai aprofundar no salmo. Então Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. E Natan respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Vocês têm noção do que está escrito aqui em 3 linhas? O que Davi fez precisa de muito texto para escrever. O que Davi fez precisa de uma vida inteira para compreender o tamanho da maldade do coração do homem. E assim ainda a gente não consegue compreender. E aí ele diz assim: pequei contra o Senhor. E Natan respondeu: também o Senhor perdoou seu pecado. Você não morrerá. Irmão, não tem como escrever isso. Não tem palavras para dizer o tamanho da bondade de Deus. Mas, contudo, seu pecado aconteceu. Tem consequências. Mas por que com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem? Também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natan foi para sua casa. E nós sabemos que ele morreu. Mas nós sabemos que da mesma mulher o Senhor deu outro filho a Davi. Os irmãos lembram como é o nome desse outro filho? É o rei Salomão. E aí Davi escreve a sua confissão de arrependimento. Eu convido você a abrir o Salmo 51. Está escrito: compadece-te de mim, ó Deus. Por quê? Eu mereço. É óbvio que não. O que ele fez, tem o que falar, não tem como escrever a atrocidade dele. Por isso que Davi apela para a bondade de Deus. Compadece-te de mim, ó Deus. Ou seja, tem compaixão de mim, Senhor, segundo a tua bondade, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. É só Deus, irmãos, que tem multidão de misericórdias. Quando você não sabe como expressar o tamanho da misericórdia de Deus, você diz: Deus tem a multidão da misericórdia. Segundo essa multidão da misericórdia, apaga as minhas transgressões. Limpa, Senhor. Esquece, riscas. Mas não é só porque o Senhor esquece, irmãos. Isso aqui só é possível porque Jesus foi pregado no madeiro. E também o escrito de dívida de Davi foi levado lá na cruz. Cristo também sofreu pelos pecados de Davi, assim como pelos nossos. Mas Davi já desfrutava, já passou a desfrutar dessa bondade ainda que ela na história não tivesse acontecido. Contudo, nós sabemos que o Cordeiro estava crucificado desde antes da fundação do mundo, com o relato do Apocalipse. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Sabe por que Davi está pedindo isso? É simplesmente porque Deus pode fazer isso. Ele está pedindo porque essa é a realidade. Deus pode nos purificar de todo e qualquer pecado. Deus aceita o pecador, como a gente cantou. Eu venho como estou, se venho como estou, porque Jesus morreu. Eu venho como estou. Porém, aqueles que vêm não permanecem do mesmo jeito. Eles devem ter essa atitude da vida de clamar pela misericórdia. Purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi reconhece sua natureza fracassada, carnal, limitada. E depois de fazer o mal a Betseba, depois de fazer o mal a Urias, depois de seu filho morrer pela punição do seu próprio pecado, ele reconhece contra quem realmente foi a sua transgressão. Ele diz assim para Deus: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar, porque o julgamento de Deus é sempre puro. E Davi reconhece sua natureza. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concedeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve.
Se Deus pode, de fato, purificar, limpar-nos de qualquer miséria, de qualquer atrocidade, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Senhor, tu mesmo punes, tu mesmo disciplina, mas se o Senhor nos purificar, até a nossa carne amortecida, fraca e sofrida por causa do pecado, exultará de alegria. Todos saibam disso, irmãos. É que vocês tenham pecado, pecados graves, se clamarem ao Senhor verdadeiramente, Ele pode perdoar. Ele diz mais: esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi pede, clama a Deus para que Ele não leve mais em conta. Mas Ele não só pede isso, irmãos. Ele pede para que Deus o transforme verdadeiramente. Ele pede para que Deus o molde cada dia mais. Cria em mim, ó Deus. Ele está pedindo para que Deus crie em seu coração. Crie dentro de si. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Observe como Davi reconhece que o Espírito Santo já habitava nele. Davi não está dizendo que tem a possibilidade do Espírito Santo sair dele, mas está clamando porque ele reconhece que o seu pecado era digno de tal. E aí ele pede aquilo que acontece com muita gente, que é possível quando as pessoas estão vivendo em pecado, quando as mentes passam a estar cauterizadas, contaminadas pelo pecado contra a consciência. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Se me dá o desejo de te agradar, me dá o desejo de ser feliz contigo no relacionamento santo. Então, aqui está uma oração para você fazer. Se a alegria da salvação tem sumido da sua vida por causa do pecado, por causa das desilusões da vida, das ansiedades, das fraquezas, clame ao Senhor que lhe restitua a alegria da salvação. Então, agora, olha como Davi reconhece que até aquilo que era ruim, o Senhor é tão bom que pode purificar, perdoar, moldar, a ponto disso algo bom surgir. Davi está dizendo assim: faz de mim exemplo. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. E eu não tenho dúvida, irmãos, que nesses mais de quase 3.000 anos que esse texto foi escrito, que muita gente foi convertida pela proclamação dessas verdades. E ele confessa o que ele fez: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Engraçado que a gente pensa na justiça só pela ótica da punição, né? Ou pela escusa, né, daqueles que são de fato justos. Mas Davi reconhece o pecado, pede a Deus salvação, perdão, diz: a minha língua exaltará a tua justiça, porque a justiça de Deus, ela se revela também no perdão. Como Paulo escreve, a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: justo viverá pela fé. Do israelita. Existem alguns inimigos de guerra por território e outros motivos, e esses eram deles, assim como os filisteus e outros povos. Eram nações pagãs. Eram pagãs. Basicamente todas as nações que não Israel eram pagãs. Abre, Senhor, versículo 15, os meus lábios. Ele pede: usa-me, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Até porque o Senhor já ensinou, o Senhor ensina a sua palavra. Eu quero misericórdia. Eu quero obediência. Eu quero sacrifício. Não tenho interesse em sangue derramado aos montes. Melhor para Deus é a obediência. É muito melhor para o Senhor. É muito mais ato de louvor a Deus obedecer do que sacrificar. É muito melhor você ser fiel na obediência do que fiel pedindo perdão. Sim, você deve pedir perdão, mas Deus é mais glorificado quando você não peca.
Deus se agrada de fato. O sacrifício é um espírito quebrantado. O sacrifício que Deus se agrada é quando você não permite que sua carne peque. Quando você mortifica os feitos do corpo. Coração quebrantado e contrito. Coração desejoso de obedecer a Deus. Não o desprezarás, ó Deus. E aí Davi ainda pede a bênção, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça. É desses que Deus se agrada. Dos holocaustos e das ofertas queimadas, que sobre o teu altar serão oferecidos. Ouvimos, que era aquele contexto, e sabemos quem é o sacrifício perfeito, que é Cristo. Então, temos aqui o pecado de Davi, temos o confronto do profeta Natan, com o arrependimento dele, e o anúncio, né, das consequências. Temos aqui um pedido, um clamor a Deus pela misericórdia, um pedido e um clamor certo. Mas também temos, eu convido você agora a abrir o Salmo 32. Temos também a experiência de Davi quanto ao pecado e ao perdão. Esse salmo relata a experiência de Davi. Mas eu não estou pregando o texto. Em si, eu não deixo de estar pregando, mas não estou detalhando, né, cada um dos atos, mas estamos vendo esse relato, não é, da perseverança na vida de Davi, mesmo quando este cometeu atrocidades inimagináveis. E nesse salmo, Davi fala sobre a sua situação antes e após o pecado. Ele começa, mesmo sendo um salmo que ele relata uma coisa terrível da sua vida, ele começa com a expressão bem-aventurado, feliz, abençoado, aquele cuja transgressão é perdoada. Ser feliz realmente, irmãos, felicidade real e verdadeira, ela só existe no coração daquele que foi perdoado por Deus dos pecados. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. O pecado coberto, para que ninguém tire de contexto, não é você esconder, fingir que não aconteceu, não cobertar, não. O pecado coberto aqui é o pecado que foi pago. Ele foi coberto porque aquela dívida ali já foi sanada. Ela foi sanada por Cristo. Então, ainda que se lembre daquela dívida, ninguém pode descobrir mais e cobrar de Davi, porque ela já foi paga. Não a ele, não por ele, mas por Cristo. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade. Mas nós já vimos que todo mundo pecou. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos foram compassivos com o pecado. Todos participaram desse ato terrível. Como pode o Senhor não atribuir iniquidade? O Senhor não atribui iniquidade tão somente pela sua misericórdia. Porque todos pecaram. Mas Davi diz, feliz é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Deus não atribui iniquidade porque a pessoa merece a justiça, mas porque ele é bom, porque ele é perdoador, porque ele é rico em misericórdia. E aqui está o segredo para que Deus não atribua iniquidade nem a mim, nem a você. Confesse e deixe. Confesse ao Senhor os seus pecados. Deixe. Davi diz, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Veja, apesar dele ele ter escondido por 1 ano e pouco o seu pecado, e aqui o contexto ainda é o mesmo, apesar dele ter feito isso, apesar de ele, de alguma forma maléfica, pelo desejo da carne, desfrutar dos desejos pecaminosos da carne, isso não significa dizer que ele foi feliz nesse tempo. Porque é impossível que um verdadeiro cristão alcance a plenitude da felicidade do pecado. Não tem como. O que ele fez, apesar de desfrutar, é tão terrível o pecado que ele faz, ele tem essa coisa estranha. Ele maltrata, mas a sua carne quer, faz mal, mas você deseja. Qual o resultado disso? Davi sentiu seus ossos secarem. Ele gemia. Aquilo ali o matava por dentro, apesar de ele desfrutar do pecado. O pecado é terrível. Por quê? Ele diz. Porque isso acontece, é o efeito de Deus sobre a vida dos verdadeiros eleitos. O verdadeiro eleito, ele jamais pode viver na tranquilidade do pecado. Ele pode pecar até, mas viver feliz, pleno com isso não.
pessoa por algum motivo está afastada de Deus, e uma das primeiras coisas da nossa geração que a gente vê quando a pessoa não está bem com o Senhor, é que ela começa a dar desculpas para não cultuar. Eu trabalhei demais essa semana, eu precisava dormir. Vai pra festa, vira a noite. Vai pra igreja, as pessoas estão cansadas. Você olha o semblante da pessoa, e algumas pessoas acham que isso é espiritualizado, mas não é. Porque é fato. Até o semblante da pessoa está terrível, está caído. Você olha pra pessoa, essa pessoa não está bem, não. E não está mesmo. Porque é a mão de Deus pecando, ou pesando sobre essa pessoa que pecou. Então, Davi diz, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor, aquilo que é a energia, a alegria, secou como no calor do verão. Não tem como ser feliz. Alguém que tem o Espírito Santo habitando em si. E aí ele nos ensina o que devemos fazer. Confessei que o meu pecado. Observe. Davi confessou a quem o pecado? A um sacerdote que podia perdoar ele. Que sacerdote pode perdoar o pecado? Eu só conheço um, que é o próprio Cristo. Davi confessa a Deus. Tem gente querendo dizer que você tem que confessar. Claro, a confissão para as pessoas da igreja existe, tá, irmãos? Mas não que a gente pode perdoar os pecados de ninguém. A Escritura nos ensina a fazer esse tipo de coisa para que sejamos fortalecidos, encorajados, recebamos um bom conselho, até porque essa confissão não deve ser feita com qualquer pessoa, como é óbvio, por exemplo, mas com pessoas experientes. Mas perdoar pecados, somente o Senhor pode fazer. Davi diz, confessei que o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, ou seja, eu não vou esconder mais, ainda que isso me cause vergonha, não foi isso que aconteceu, eu devo confessar. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Ele decidiu, ele falou consigo mesmo, eu vou confessar a Deus, eu não vou mais esconder, porque isso está nadando. Qual é a consequência disso? E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Interessante, né? Como as pessoas são relutantes em confessar ao Senhor o pecado. O pecado é tão terrível que ele faz isso, mesmo a gente sabendo qual é o resultado de quando confessamos e deixamos o pecado. Que receberemos o pleno perdão de Deus. Mas é tão terrível que se torna difícil, mais difícil que subir uma montanha de joelho. Sendo assim, todo o que é piedoso, o que é piedoso, gente? São as pessoas que levam Deus em conta em suas vidas. Todo o que é piedoso que fará súplicas, pedirá ao Senhor, em tempo de poder te encontrar, enquanto é tempo. Com efeito, qual a consequência disso? Quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Deus é quem nos guardará. E ele reconhece. Como é que Deus nos guarda? Ele começa a louvar o Senhor. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação. Davi já tinha experimentado isso na sua vida. Ele já tinha sido perseguido por Saul. Ele já tinha sido perseguido por outros reis de outros povos. Já tinha se feito de doido para escapar da morte. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Só que agora o livramento que Davi está experimentando é do próprio Deus, de sua própria justiça. E Deus o livra de si mesmo. Perdão. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. É como se Deus agora falasse com Davi. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas lhe darei conselho. E aí, olha a exortação. Não seja como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento. Que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Ou seja, sejam espertos. Ouçam a exortação do Senhor e obedeçam o mais depressa possível. Muitos são os sofrimentos do ímpio. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegre-se no Senhor e regozijem-se aos justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Irmãos, temos aqui um estudo de caso de Davi. Alguém cometeu as coisas algumas das coisas mais atrozes, já tem outras, algumas pecados que as Escrituras nos apontam, de coisas de fatos terríveis. E a palavra de Deus não nos esconde, não é ensinando a fazer, mas justamente para que vejamos que é ruim, que é mal e que o Senhor não aprova. E que é possível que servos de Deus cometam coisas terríveis. Isso não é recomendado, mas é possível. Mas aqui está o fato. Se Davi não fosse um eleito de Deus, não fosse alguém regenerado,
seria renovado para o arrependimento. Ele jamais viveria a bênção da salvação. Alguém tem dúvida aqui que Davi não merece a salvação? Ele não merece. Assim como você não merece. É que você não tenha feito o que ele fez. Contudo, quando falamos de perseverança, estamos falando do Deus que faz pecadores perseverarem. E não pecadores que com suas mãos e forças se agarram em Deus com o próprio poder. Davi só pediu perdão porque o Espírito o incomodou o tempo todo com isso. Deus não só usou o Espírito para secá-lo por dentro, como no estado de depressão pelo pecado, como usou seu servo, o profeta, para confrontá-lo pessoalmente e para anunciar a sua disciplina pública diante de todo Israel. Contudo, irmãos, até a disciplina mais severa do Senhor, ela sempre serve para o bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, para uma reflexão dos irmãos acerca dessas verdades, isso é só a introdução do nosso estudo sobre primeiro encontro nosso sobre o nosso estudo sobre perseverança dos santos. Davi é um desses santos. E aí que está importante que alguém vai olhar para Davi e dizer, como é que esse cara é santo? Ele é santo porque Deus o separou para tal. E o santificou, ainda que com esse grande deslize, esse grande pecado. Mas para a reflexão dos irmãos, pensem na vida de Saul, por exemplo, o rei que veio antes de Davi. Assim como Davi, Saul recebeu o chamado para governar o povo de Deus. Saul acreditava em Deus, tá? No sentido comum. Ele acreditava em Deus, ele era um membro da religião dos judeus. Só que ele não tinha as marcas de um verdadeiro servo. Saul cometeu algumas atrocidades, assim como Davi. Escandalosas também. Mas qual a grande diferença? Existe um fato, um ponto, que está presente na vida dos verdadeiros regenerados, que só esses apresentam, mas o falso servo de Deus não apresenta, que é arrependimento. Isso não aconteceu na vida de Saul. Por isso, quando a história de Saul termina, ela termina com o seguinte relato: Saul fez o que era mal perante o Senhor e se perdeu, porque na verdade ele nunca foi de Deus. Ainda que estivesse dentro do contexto religioso, ele nunca foi fiel a Deus, nunca foi obediente, nunca se arrependeu pelos seus pecados. Talvez você olhe para o pecado de Saul. Saul desobedeceu a Deus quando ele mandou matar alguns reis, ele preservou quando não devia ter preservado. Você pensa, esses homens eram maus. Saul quis até dar uma de bonzinho. Não é tão grave quanto Davi. O pai de Davi matou, adulterou, escondeu isso no rei de Israel. Saul foi procurar uma necromante, alguém diria hoje na nossa linguagem atual, uma médium, para conversar com o morto. Isso não prejudica tanta gente como o que Davi fez, né? Contudo, Saul não era um servo de Deus. Não se arrependeu. Davi se arrependeu. Então, não é sobre o tamanho do pecado. É sobre o tamanho infinito da misericórdia de Deus. De como esse Deus é poderoso para preservar seus filhos. Amém? Alguma dúvida? Quem quer perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, fica à vontade. Então podemos orar e encerrar. Vamos orar, irmãos. Coloquem-se de pé, por favor, para orarmos. Senhor, nosso Deus, obrigado, Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a compreender essas verdades. São simples, nada que não seja claro, visível na Tua palavra, mas eu te peço que o Senhor nos ajude, nos edifique com isso de alguma forma. E nos permita viver em santidade. Jamais, ó Deus, nos acostumar com o pecado. E jamais nos acostumar com uma vida libertina. Antes, nos dá um verdadeiro arrependimento. Nos dá
verdadeiro, ó Deus, sentimento de desejo de te servir com fidelidade, com justiça, com pureza. Nos ajuda a te adorar. Não nos permita viver debaixo das inclinações da carne, mas nos faz viver sempre para a tua glória. É assim que oramos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre vocês, irmãos. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, também repouse sobre as suas vidas. Que o Espírito Santo da promessa, Consolador, nos guie, nos guarde, nos console por onde andarmos, a nós e a todos os nossos irmãos espalhados por toda a terra. É assim que oramos, em nome de Jesus. Os irmãos sentem alguns instantes para alguns avisos.